Oi pessoal, tudo bom? A gente vai resolver agora essa lista 2. Vou ensinar vocês a fazer passo a passo. Nessa número 2, estou pedindo para vocês determinarem um resistor equivalente dessa figura aqui. Então, vou desenhar o circuito aqui, vou usar um papel quadriculado, mas é só para fins didáticos. Então, ele deu aqui, ó, questão número 2, letra A, onde a gente vai ter o seguinte, ó. Essas bolinhas aqui, ó, é o ponto a partir da onde eu vou estar olhando o meu circuito. E aí, ele começa com um resistor de 4. Outro resistor de 4. Um resistor de 10. Outro resistor de 4 aqui. Resistor de... Não tem resistor aqui, o resistor vai ser aqui subindo. Então, ele falou que esse aqui vale 4. Esse aqui vale 4. Esse aqui vale 4. 4. E esse vale 10. Para facilitar, eu vou numerar os resistores, tá? Só pra gente saber o que a gente tá falando. Vou chamar esse aqui de R1, esse aqui de R2, esse aqui de R3, esse aqui de R4, e esse último aqui eu vou chamar de R5. Então, quando eu falar R1, eu tô me referindo a esse resistor de 4 ohms, R2 a esse e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Como que funciona a questão da análise de circuito aqui nesse exercício? É como, ó, o ponto de vista do observador é como se aqui, ó, estivesse uma fonte de tensão e eu queria o resistor equivalente do ponto de vista dessa fonte de tensão. É como se eu estivesse olhando o circuito no sentido dessa setinha aqui, ó, daqui pra cá. E aí eu vou ver quem tá em série e quem tá em paralelo. Se eu olhar o circuito, ó, o R1 e o R5... não tá em paralelo. Por quê? Porque eu tenho um resistor R4 aqui entre eles. Então, não tem como esse R1 e R5 tá em paralelo. Esse R4 e esse R3 também não tá em paralelo. Por quê? Porque entre eles eu tenho um resistor R2, que impede R4 e R3 de estar em paralelo. Então, a associação de resistor é isso. Eu tenho que analisar quem tá em série e quem tá em paralelo. Mas, batendo o olho, ó, dá pra ver o seguinte. O que é um resistor quando ele tá em série, ó? Série. Pela lei dos circuitos, quando um resistor tá em série, eu vou só colocar o símbolo aqui, ó. A corrente vai ser a mesma em cada resistor. Vou colocar corrente igual R. Por quê? Porque a mesma corrente tem que passar em todos os resistores. Vou pôr até um RN aqui para saber que é R1, R2, ou seja lá o RX que for. Ou seja, olhando o circuito aqui, se tivesse uma corrente circulando aqui. A corrente que passa nesse R1, chega neste ponto aqui, não vai ser a mesma corrente que passa em R10. Então, isso aqui ainda não está em série. Olhando a corrente desse ponto de vista aqui, ó. A corrente que passa em R2 é a mesma corrente que vai passar em R3. Então, o R2 e o R3 estão em série. Já o circuito está em paralelo. O que eu vou ter em comum quando o circuito está em paralelo? Eu vou ter a tensão em comum, ou seja, a tensão aplicada nos terminais vai ser a mesma para todos os resistores, tá? Ou seja, a tensão aplicada no terminal tem que ser a mesma para todos os resistores quando eles estão em paralelo. Olhando o circuito aqui, o que é possível notar? É possível notar o seguinte, ó. Se aqui é da onde está o olho do observador, o final do circuito tem que ser no lado oposto, ó, pra cá assim, ó. E aí, olhando essa parte aqui do circuito, dá pra ver o seguinte, ó, que esse R2, ele vai estar em série com o meu R3. Ou seja, o R2, ó, ele vai estar em série com o R3. Se a gente analisar, essa mesma corrente que passa por R2 passa por R3. Aí eu vou calcular o resistor equivalente.
Vou chamar o resistor equivalente de R2 e R3, o último foi R5, vou chamar de R6. Aí eu vou fazer aqui, ó, R6, 6 vai ser igual, o R2 insere com o R3, R2 insere, quando é em série a gente representa pelo símbolo de mais, porque eu vou somar as resistências, tá? Então, R2 insere com R3, aí eu vou fazer o cálculo desses resistores aí, em série. Então, a gente vai ter o seguinte, R6 vai ser igual, meu resistor R2 vale 4, meu resistor R3 vale 4, então eu vou ter 4 mais 4, que vai me dar 8 ohms. É como se esse mesmo circuito pudesse ser desenhado e no lugar de R2 e R3, eu vou substituir pelo resistor R6. Eu vou fazer agora, vou redesenhar o circuito. No lugar de R2 e R3, vou colocar o R6. E o resto continua igual, R1 aqui, aqui é R4, e aqui é o R5. Vamos para a análise de circuito mais uma vez. Olhando esse circuito equivalente aqui, o que dá para perceber? Ó, eu ainda não posso fazer R1 paralelo com R5 porque eu tenho esse resistor aqui no meio. Olhando agora esse resistor R1 e R4, ó, eu não posso fazer R1 em série com R4 porque aqui eu tenho um nozinho no circuito falando que para cá tem mais coisa, tem mais circuito. Então, de olho, dá para ver o seguinte, ó. Segundo a regra que eu passei a vocês, quando o circuito está em paralelo, a tensão aplicada sobre os resistores é a mesma. Então, se eu analisar aqui, ó, R4 e R6 estão em paralelo, porque a tensão em cima deles, ó, é a mesma. Então, R4 e R6 vão estar em paralelo. Aí, eu vou fazer o circuito em paralelo de R4 e R6 e vou chamar isso aqui de R7. Então, chamando de R7... vai ser igual R6 paralelo com R4. Vamos ter o seguinte. No circuito associação em paralelo, eu tinha falado com vocês de uma regra onde a gente fazia o seguinte. Quando eu tenho só dois resistores em paralelo, eu posso usar a multiplicação dividido pela soma. Então, eu vou ter que meu R7 vai ser igual R6 vezes, né, multiplicado por R4, dividido por R6 mais R4. Logo, eu vou ter que o meu R7 vai ser igual, colocando os valores. R6, a gente calculou, vale 8. 8 vezes. O R4 vale 10 ohms. Então, 8 vezes 10, dividido por 8 mais 10. Pegando a calculadora, não sei se vai dar de vocês ver no vídeo, mas eu vou usar ela aqui em cima só para fazer. 8 vezes 10 dá 80. Dividido por 8 mais 10, que é 18, vou ter o valor de 4,44 ohms para R7. Então, isso aqui vai me dar 4,44 ohms. Aí tem gente que veio, mas professora, eu não posso fazer daquele outro jeito? Pode também. Eu tenho que 1 sobre R7 é igual a 1 sobre R6 mais 1 sobre R4. Fazendo desse jeito da fração aqui, eu vou ter
vamos ter o seguinte. 1 dividido por R7 vai ser igual. O R6 vale 8. 1 dividido por 8 mais o R4 vale 10. 1 dividido por 10. Aí eu vou ter que fazer o MMC entre 8 e 10. Então, vou pôr o 8 aqui, vou pôr o 10 aqui e vou fazer o MMC. Se eu pegar 8 e 10, o mínimo divisor comum vai ter que começar pelo 2. Divido por 2, aqui vira 4 e aqui vira 5. O menor é 2 de novo. 4 dividido por 2 dá 2. No lugar do 5, repito ele, porque ele não é divisível por 2. Divido por 2 mais uma vez, vai dar 1 e desce o 5. Divido agora por 5, que é o mínimo que eu vou dividir de novo, vai dar 1 e 1. Quando todo mundo chegar em 1 e 1, eu tenho o valor. Aí o MMC vai ser a multiplicação disso aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 5, 40. Então, meu MMC vai dar 40. Aí, eu vou fazer aqui a conta com o MMC 40. 1 dividido por R7 vai ser igual. Como agora o denominador vai ser o mesmo para os dois, eu posso só colocar um denominador, um número dividido embaixo. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 1 é 5. Mais 40 dividido por 10 dá 4. 4 vezes 1 é 4. Fazendo essa soma, eu vou ter 5 mais 4, 9, dividido por 40. Certo? Só que isso aqui é 1 sobre o R7. Para mim ter o R7, eu tenho que inverter isso aqui. Então, eu vou ter o seguinte. Meu R7, ó, invertendo. Quem está embaixo vai para cima. O R7 vai ser igual. O 40 está embaixo, vai para cima. 40. O 9 está em cima, vai para baixo. Dividido por 9. Fazendo a divisão aí de 40 por 9, a gente tem que chegar no mesmo valor. 40 dividido por 9, 4,44. Ou seja, dos dois métodos, tanto assim quanto assim, somando as frações, tem que dar o mesmo valor, tá? A partir de agora, sempre que for só 2 resistores, eu vou fazer esse método porque ele é mais rápido, ó. Multiplico dividido pela soma, do ter que fazer fração, fazer MMC, dividir e voltar para ter aqui. Então, já vou fazer pelo método que é menor, mais rápido. Achei o R7. O que significa no circuito esse R7? É que o R4 e o R6 pode ser substituído por um único resistor chamado R7 com esse valor. Aí, eu vou desenhar o circuito tudo de novo para a gente estar continuando. Só que agora, já vou fazer desse lado aqui do papel. Vou redesenhar tudinho aqui meu circuito. R1. Aqui vai ter meu resistor equivalente. A gente chamou de R7. E aqui eu vou ter meu último resistor. Então, eu vou chamar esse aqui de R1, que ele é o R1. Isso aqui vai ser o R5, que é o último resistor, R5. E no lugar desse aqui vai ser o resistor que a gente acabou de calcular aqui, que é chamado R7. Então, aqui é como se tivesse um resistor chamado R7, resistor equivalente dessa parte aqui, ó, do R4 em paralelo com o R6. Olhando o circuito agora, a gente percebe que R1 está em série com R7, que vai estar em série com R5. Por quê? Porque se a corrente percorrer no sentido dessa flechinha vermelha, a corrente passa por R1, passa por R7 e passa por R5. Agora sim eu posso fazer o circuito nesse sentido. E a gente olhando aqui, a gente vai ter que R1 está em série com R7 e está em série com R5. Se a gente chamar de R8, o resistor equivalente de R1
insere com o R7, insere com o R5, a gente vai ter o seguinte, que o R8 vai ser igual, o R1 vale 4 ohms, o R7 vale 4,44 ohms, mas o R5 também vale 4 ohms. Então, somando tudo isso aqui, eu vou ter que meu R8 vai ser igual 4 mais 4,44 dá 8,44 mais 4 vai dar 12,44 ohms. Sendo que o R8 é o meu resistor equivalente total. É como se todo o meu circuito fosse resumido em apenas um único resistor com a resistência equivalente do circuito, que vale 12,44 ohms. Então, esse é o jeito certo aí de pensar na questão da análise de circuitos. Na letra B, é de forma bem semelhante a isso aqui, tá? Então, vamos ver se a gente consegue fazer aqui a letra B de forma bem ligeirinha. Letra B, ele começa com um resistor de 10. Chega aqui, ele desce um resistor de 10. E aqui embaixo ele tem um outro resistor de 10. E aqui é os pontos a partir da onde ele quer que analise o resistor equivalente. Então, esse resistor que eu vou chamar de R1 vale 10. Esse resistor que eu vou chamar de R2 também vale 10 ohms. E esse aqui que eu vou chamar de R3 também vale 10 ohms. Fazendo a análise aí do resistor equivalente, dá para ver o seguinte, ó. Esses resistores aqui, ó, R2 e o resistor R3, eles estão em paralelo. Mas, professora, um está deitado, o outro está de pé, como que está em paralelo? Nota que aqui está ligado por esse fio aqui de cima, ó. Com o circuito, é como se esse ponto daqui tivesse ligado a esse ponto aqui. Para o circuito, é a mesma coisa deles estarem assim, ó. Vou chamar esse ponto aqui de A. Vou chamar esse ponto aqui de B. Aqui é R2 e aqui é R3. O que que acontece, ó? Eu vou ter uma perninha de R2 e de R3 ligado no ponto A. Vou chamar de A, ó. Uma perninha tá ligada aqui no A e a outra perninha de R3 tá ligado lá no A. Aqui é o B. Vou ter uma perninha de R2 ligada em B e a outra terminal de R3 ligada em B. Então, se a gente olhar, ó, a outra perninha de R2 está ligada em B e a outra perninha de R3 está ligada em B. O circuito só está desenhado diferente, mas a associação é paralela. Aí, para achar o resistor equivalente, eu vou ter que fazer o paralelo de R2 e R3. Vou chamar esse resistor equivalente de R4. Então, sendo R4 o resistor equivalente de R2 com R3, R2 paralelo com R3, a gente vai usar aquele método da multiplicação pela soma, tá? Vou ter, então, que o meu R4 vai ser igual. O valor de R2 é 10 e o valor de R3 é 10. Então, é 10 de R2 vezes 10 de R3 dividido por 10 de R2 mais 10 de R3. Multiplica em cima, divide pela soma dos resistores embaixo. Como eu sei que os resistores têm o mesmo valor, quando eu tenho dois resistores em paralelo, é como se eu pegasse e dividisse pela metade. Ou seja, como os resistores são iguais e têm o mesmo valor, o resistor equivalente é a metade. É o valor do resistor dividido pelo número de resistores iguais. O valor do resistor é 10. Quantos resistores que eu tenho iguais? 2 e 3. Isso os que estão em paralelo, tá? 2
e 3. Então, eu vou ter 2 resistor igual de 10 ohms. É a mesma coisa dividir por 2. Fazendo essa multiplicação, então, eu vou ter 10 vezes 10 é 100, dividido por 20. Nessa situação aqui, ó, de 100 dividido por 20, corta um 0 com 0, 10 dividido por 2 vai ser igual a 5 ohms. Então, para o circuito, é como se eu tivesse um resistor de 5 ohms. Se a gente for redesenhar o circuito e no lugar de RA, R2 e R3, colocar o resistor R4, a gente vai ter isso. Onde aqui no começo eu tenho R1. E isso aqui vai ser o equivalente de R2 em paralelo com R3, que a gente chamou de R4. Olhando agora R1 e R4, a gente vê aquela outra coisa que eu tinha falado, ó, quando dois resistores estão em série, ó. Quando 2 resistores estão em série, a corrente que passa por um é a mesma corrente que passa pelo outro. O caminho é o mesmo, não tem como essa corrente sair desse ponto e chegar nesse sem passar pelos dois, então eles estão em série. Vou chamar de R5, o resistor equivalente de R1 mais em série com R4. E agora é só pôr os valores. R5 vai ser igual a R1, vale 10 ohms, mais o R4 vale 5. 10 mais 5, 15 ohms é o valor da resistência equivalente total. Tranquilo aí? Então, só atenção, o que é série e o que é paralelo. Começa da ponta e vem vindo para onde a gente está olhando. Agora, a gente vai fazer o outro exercício que eu tinha pedido, o exercício 7. O exercício 7 era para determinar a resistência total, as correntes e a tensão. Aí, o circuito já é um pouquinho mais complexo, mas vou desenhar o circuito aqui para vocês. O circuito agora vai ser algo mais ou menos nesse estilo aqui. Beleza. Vou ter aqui uma fonte. O cabinho do fone tem hora que ele atrapalha. Aqui o circuito desce. Um pra cá, se divide. 2 resistores. Ele se junta. Desce aqui. E aqui nesse pedaço eu vou ter 2 resistores. E todo mundo é interligado aqui embaixo. E ele ainda coloca um símbolo de terra aqui no meio, mas eu vou pôr aqui no cantinho porque tem a mesma ligação elétrica. O circuito é esse e agora a gente vai dar nome para os bois, né? Vamos falar quem é quem. Ele fala que aqui no começo essa fonte aqui é uma fonte que ele chamou de E e a tensão dessa fonte é 36 volts. 36 volts. Aí ele veio e chamou esse resistor aqui de R1 e a resistência dele é 10 ohms. Ele chamou esse resistor de R2 e o valor dele é 15 ohms. Ele chamou esse resistor aqui de R3 e o valor da resistência dele é de 10 ohms. E esse resistor ele chamou de R4 e o valor dele vai ser de 2 ohms.
Aí ele colocou uns pontos importantes no circuito. Que pontos são esses? Ele falou que ele quer saber essa corrente aqui, ó, em azul, que a gente vai chamar de I total. Quando chega aqui, ó, a corrente se divide, ele chama a corrente que passa aqui de 1. E a corrente que, né, segue neste caminho e vira aqui para baixo, ele chamou de I2. Ele quer saber desse ponto aqui, ó, como se fosse olhando da fonte, qual é o... Entre essas bolinhas azul aqui, qual é o resistor total, o resistor equivalente. Ele quer saber. E, por fim, ele quer saber a tensão neste ponto aqui, ó. Ele chamou isso de VA. A tensão nesse ponto, ou seja, se aqui é o 0, ele quer saber a queda de tensão em cima de R4. Vou chamar isso aqui de V4. Porque ele quer a tensão nesse ponto em relação ao 0. E aí ele quer que a gente calcula e analise esse circuito. Para fazer análise desse circuito aqui, ó, isso aqui no exercício de vocês aí do livro, tá como exercício 7. Do capítulo 7. Então, fazendo a análise desse circuito aí, a gente vai ter o seguinte. Primeira coisa é determinar qual que é a resistência equivalente total do circuito. Olhando o circuito aí, a gente tem que ver onde que a corrente é a mesma e onde a tensão é a mesma. Olhando aqui, ó, dá para se ver que R1 e R2 está em paralelo, ó. R1 e R2 está em paralelo, e eu posso tirar eles e substituir por um resistor equivalente, que vai ser o R1 equivalente ao paralelo de R1 com R2. Ao mesmo tempo, eu também posso fazer aqui, ó, que o R3 e o R4 estão em série. Então, vamos fazer a primeira parte aí, ó. O último resistor nomeado é o R4, vou chamar de R5. Como sendo o resistor paralelo de R1 e R2. R1 paralelo com R2. Então, vamos fazer o R1 paralelo com o R2. A gente tem, então, aquele método da multiplicação pela soma, tá? Eu vou ter que o meu R5 vai ser igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. E a partir de agora eu vou colocar os valores. Isso aqui vai ser igual. O valor de R1 vale 10. Vezes o valor de R2, que é 15. Dividido por 10 mais 15. Fazendo essa conta aí, ó, a gente chega no seguinte valor. 10 vezes 15 vai dar 150. Dividido por 10 mais 15 dá 25. 150 dividido por 25. Deu 6. 6 ohms. Então, nesse lugar aqui, ó, que está R1, R2, vou colocar um único resistor chamado R5, cujo valor vale 6 ohms. É o resistor equivalente dessa parte do circuito. Agora, eu vou vir para essa parte aqui. Olhando essa parte aqui, ó, a mesma corrente que passa por R3 passa por R4, ou seja, os dois resistores estão em série. Então, eu vou chamar de R6 como sendo R3 em série com R4. Substituindo os valores e calculando, então a gente vai ter que R6 vai ser igual. Meu R3 vale 10 ohms, mais meu R4 vale 2. 10 mais 2, 12 ohms aqui no R6.
Vou desenhar o meu circuito agora tudo de novo, só que no lugar desses dois resistores vou pôr R5 e no lugar desses dois resistores vou pôr o R6. Ó, no lugar de R1 e R2, vou pôr meu R5. E no lugar do meu R3 em série com R4, ó, no lugar desse resistor aqui, vou pôr meu resistor, que eu vou chamar de R6. E aqui no começo continua sendo a fonte normal, tá? Aqui continua sendo uma fonte E de 36 volts. Olhando o circuito, dá para ver o seguinte: a mesma corrente que sai da fonte percorre os dois resistores? Não, porque quando chega nesse nozinho aqui, ó, a corrente se divide. Então, eu tenho que o resistor R5 e R6 estão em paralelo. Aí eu vou fazer o R7 como sendo equivalente do paralelo dos dois. Então, vamos lá. Se eu chamar R7 como sendo o resistor equivalente de R5 em paralelo com R6, eu vou ter que meu R7 vai ser igual. A equação é a mesma, tá? A multiplicação dos resistores dividido pela soma. R5 vezes R6, só que eu já vou pôr os valores. R5 vale 6, multiplicado por R6, que vale 12, dividido pela soma. 6 mais 12. Fazendo essa conta aí, vamos ver o que vai dar. 6 vezes 12, dividido, abre parênteses, 6 mais 12. Fechei parênteses, dou Enter. Deu 4. O resistor equivalente aí deu 4 ohms. O que isso significa em questão de circuito? Que todo esse circuito aqui do começo, ó, toda essa criança aqui, ó, pode ser substituída eletricamente, né, com as propriedades, como uma fonte e um único resistor de 4 ohms. Eletricamente é isso. Então, a gente calculou o R7 como sendo o resistor total equivalente dessa associação inteira de resistores. A próxima coisa que ele pergunta é o valor da corrente total. Para mim ter a corrente total, pela lei de Ohm, a gente tem o seguinte, ó, lei de Ohm. Corrente é igual tensão dividido pela resistência. Se eu quero a corrente total, tem que ser a tensão total dividido pela resistência total. Então, jogando para cá e vamos fazer aqui desse lado, a gente vai ter o seguinte. A minha corrente total, que eu vou chamar de IT, vai ser igual a tensão total da fonte, que ele chamou de E, dividido pelo resistor equivalente. Esse resistor aqui é o R7, tá? Pelo resistor equivalente, no caso o R7. Substituindo os valores, então, a gente vai ter o seguinte. O valor da tensão é 36 volts, dividido pelo valor da resistência, que é 4 ohms. 36 dividido por 4 dá 9, porque 9 vezes 4, 36. Então, a corrente total vai ser 9 ampere. O que isso representa? Que aqui no meu circuito, ó, vou fazer de uma cor que eu ainda não fiz para dar de vocês ver certinho aqui do que a gente está falando, ó. Aqui no meu circuito, nessa corrente aqui, ó, ela vale 9 ampere. É uma corrente de 9 ampere que está saindo aqui da fonte. Quando chega nesse nozinho, a corrente se divide entre corrente 1 e corrente 2.
Como que eu calculo corrente 1 e corrente 2? Da seguinte forma, ó. Por aqui, circula corrente total. Aqui é corrente total. E T. Quando chega nesse nozinho, divide uma corrente para cá, que ele chamou de 1. E divide uma corrente para cá, que ele chamou de 2. Como o resistor R5 e o resistor R6 estão em paralelo, a tensão aplicada sobre os terminais de cada um é a mesma. Aí tem como eu calcular I1 e tem como eu calcular a corrente I2. Então, a gente vai ter o seguinte. A corrente I1 vai ser igual. Olhando aqui, ó. Tensão da fonte, E, dividido pelo resistor que eu estou analisando. O resistor equivalente daquele ramo, R5. Porque o R5 é o paralelo de R1 com R2. Então, dividido por R5. R5 a gente calculou, vale 6 ohms. Logo, eu vou ter 36 volts divididos por 6 ohms. Vai dar 6 vezes 6, 36, 6 amperes. Ou seja, do meu circuito, ó, aqui, que é o mesmo desse ponto aqui, tem 9 amperes. E nesse laço aqui tá descendo 6 amperes. Pela lei dos nós, se entra 9, tá descendo 6, no I2 automaticamente tem que passar 3 amperes. Então, vamos calcular o I2 aqui, ó. Vou fazer até de outra cor, que é para não misturar. A gente tem, então, que a corrente I2 vai ser igual à tensão da fonte, que ele chamou a fonte de E, dividido pelo resistor equivalente daquela parte do circuito, que no caso é o R6. A tensão da fonte vale 36. Só que meu R6, a gente calculou aqui, vale 12. Dividido por 12 ohms. 36 dividido por 12 dá 3, porque 3 vezes 12, 36. Então, vai ser 3 amperes. Aí, eu já sei qual que é a corrente que passa nesse pedaço do circuito. E eu já tinha até falado antes, né? Se aqui, ó, tá entrando 9 nesse nozinho, saiu 6 amperes, aqui no I2 automaticamente tem que dar 3 amperes, que foi o que a gente encontrou aqui calculando. Então, meu I2 vale 3 amperes. E aí ele pergunta qual que é a tensão em cima desse resistor R4, que a gente chamou de V4. A tensão em cima desse resistor R4 é a corrente que passa por ele multiplicado pelo valor da resistência. Então, eu vou ter que o meu V4 vai ser igual a corrente que passa por ele, ó, I2, multiplicado pela resistência onde eu estou analisando a queda de tensão. No caso, é o R4, porque eu quero a tensão em cima dele. Desenvolvendo essa conta, colocando os valores, a gente tem o seguinte, que o V4 vai ser igual. A corrente I2 a gente calculou, vale 3 amperes, que multiplica a resistência R4. R4 aqui, ó, vale 2 ohms. 3 vezes 2, 6. Logo, eu vou ter 6 volts de tensão V4. Tranquilíssimo? Como eu fiz esse circuito 7, o próximo circuito, que é o 12, ele é bem semelhante a esse aqui, ó. É para vocês tentarem fazer sozinho. Aqui, ó. Vou abrir o PDF, que aí eu acho que vai dar melhor de eu mostrar aqui na telinha o exercício aqui, essa lista 2, PDF. Aqui. Ó.
esse exercício aqui, ó, o 7 foi o que eu acabei de fazer. Aí tem o 12. O 12 é a mesma coisa, ó. Você vai ver que já esse resistor R4 está em paralelo com o R5. O equivalente deles vai estar em série com o R6. Esses três resistores, ó, R1, R2. Eu esbarrei sem querer. R1, R2 e R3 estão em paralelo. Que vai estar o equivalente desse vai estar em paralelo com o equivalente desse todo. Aí vocês vão fazer o cálculo. O penúltimo exercício é o 19. Também é bem semelhante, ó. Olha quem está paralelo com quem. Se eu fazer a conta, esse resistor R1 está em paralelo com o R2. No lugar deles, eu vou pôr um resistor só do equivalente dos dois. Só que esse ponto aqui, ó, do R4, ele é ligado nesse ponto aqui, ó, nessa perninha aqui do terminal do resistor equivalente. É como se eu pegasse aqui, os resistores estão aqui, ó, eu dobrasse o circuito e colocasse o resistor aqui em paralelo. E aí, pela ligação elétrica, vocês vão vendo quem está paralelo com quem e quem está em série com quem. Esse R4 aqui, ó, e esse R5, eles estão em paralelo. Então, já dá para fazer o paralelo equivalente, tá bom? E assim sucessivamente. Bom, pessoal, agora vamos resolver esse último circuito, que é o circuito da figura do número 23, onde a gente tem a seguinte situação. Vou desenhar aqui porque eu vou precisar estar riscando em cima do circuito. A gente começa, então, com uma fonte de 12 volts. Neste ponto, entra um resistor R1. Chega aqui e divide no circuito com R2 e R3. E aí o circuito é finalizado. Esse aqui é o exercício número 23. Aí o que acontece? Vamos dar o nome para as coisas agora. Eu tenho uma tensão aqui na fonte que vale 120 volts. Esse resistor a gente vai chamar de R1 e o valor dele é 12 ohms. Esse resistor vamos chamar de R2 e o valor dele é 20 ohms. E esse valor aqui é R3. Esse resistor é R3. A gente não sabe o valor dele. A única informação assim, importante que o circuito nos dá é que por ele passa a corrente que vale 2 amperes. E aí o exercício pede para a gente calcular o valor de R3. Para a gente poder fazer esse cálculo é necessário usar as leis de circuito. E a lei de circuito fala o seguinte, que quando eu tenho dois resistores em paralelo, como é o caso de R2, que está em paralelo com R3, a tensão aplicada sobre os terminais deles é igual. Então, ó, se aqui é o resistor 3, por ele vai passar a corrente que eu vou chamar de I3, que é a corrente que passa pelo resistor R3. Se aqui é o resistor R2, por ele vai passar uma corrente que eu vou chamar de I2, que é a corrente que passa pelo resistor R2. Então, agora a gente vai estar resolvendo aí esse exercício. Por ser os resistores estarem em paralelo, a tensão sobre eles é a mesma. O que que vem ser a tensão em circuito? Ou seja, se eu chamar aqui, ó, de V2, que é a queda de tensão em cima do resistor R2, e eu chamar aqui, ó, de V3, que é a queda de tensão em cima do resistor R3, essas duas tensões são iguais, ou seja, V2 é igual a V3. Mas como que é formado esse V2? V2, pela lei de Ohm, é a corrente I2 vezes o resistor R2. Então, eu tenho aqui que é I2 vezes R2
Tudo isso aqui é o V2, é do lado de cá. É igual a corrente que passa pelo resistor R3 vezes R3, ou seja, o V3. E 3 vezes R3. Eu não sei qual que é o valor de 2 e nem o valor de R3, mas eu tenho o valor de R2 e de 3, então eu vou fazer a substituição. Eu tenho que I2, o valor de R2 é 21 ohms, vezes 20 é igual o valor de 3, e 3 a gente tem aqui, ó, é os 2 amperes que o circuito forneceu pra gente. A 2 que multiplica R3. Então, eu vou deixar em função da corrente. Isso vai fazer o seguinte, o 20 está multiplicando, passa para lá dividindo. Eu vou ter, então, que I2 vai ser igual a 2R3 dividido por 20. O 20 está multiplicando, passa para lá dividindo. Para fazer a simplificação, a gente vai dividir todo mundo por 2. Dividindo todo mundo por 2, eu vou ter o seguinte, que o meu I2 vai ser igual a 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes R3 é o próprio R3, dividido por 20 dividido por 2 é 10. Esse é o meu valor de I2 em função de R3. I2, R3 dividido por 10. Como aqui, ó, eu tenho nó, a gente pode considerar como R1 está em série, que essa corrente que passa por eles aqui, que a gente vai chamar de I1, a corrente que passa pelo resistor R1, quando ela chega nesse nozinho, ela divide entre 2 e 3. Pela lei dos nós, a gente tem que a somatória das correntes que chega no nó é igual à somatória das correntes que sai do nó. Então, a gente tem o seguinte. Qual que é a corrente que está chegando? I1 tem que ser igual à somatória das correntes que está saindo. Está saindo I2 e está saindo I3. Só que a gente tem um porém. I2, a gente tem esse valor de 2 aqui, R3 dividido por 10. E o I3, a gente já tem um valor lá do circuito que vale 2 amperes. Substituindo os valores, eu tenho que I1 vai ser igual o valor da corrente 2, que vale R3 sobre 10, mais o valor da corrente 3, que o circuito forneceu, que vale 2 amperes. Esse é o valor da corrente I1. Agora, o que acontece? A gente vai usar a lei das malhas. O que vem ser a lei das malhas? A lei de Kirchhoff da lei das malhas. Que no circuito fechado, a somatória das quedas de tensão tem que ser igual a zero. Porque aqui no circuito, o que eu tenho? Ó, eu tenho o resistor R1, que vai ter uma queda de tensão sobre ele, que a gente vai chamar de V1. E a gente pode usar ou V2 ou V3, que é a mesma coisa.
Então, a somatória das quedas de tensão no circuito tem que ser igual a zero. E aqui, ó, como esse sinal é negativo e aqui em cima é positivo, a queda de tensão vai estar nesse sentido. Então, segundo a lei de Kirchhoff, a gente tem o seguinte: a tensão da fonte, a somatória das quedas de tensão tem que ser igual a zero. Então, fazendo essa aplicação, a gente vai ter o seguinte, ó, a primeira tensão, a tensão que tiver no sentido horário, nesse sentido assim, ó, que é o sentido do ponteiro do relógio, a gente vai se considerar positivo. Então, eu vou ter o seguinte, a tensão da fonte, que é o 120, menos a queda de tensão em cima de R1, e menos a queda de tensão em cima de R3, que a gente vai chamar de V3, tem que ser igual a zero. Só que V1 é igual a corrente 1 multiplicado pela resistência R1. Então, a gente vai ter aqui, ó, I1 multiplicado por R1. Só que o valor de R1 é 12 ohms. Então, a gente vai ter que V1 vai ser igual a I1 vezes 12 ohms. Certo? Então, vamos reescrever isso direito, ó. Vou deixar aqui o que está positivo desse lado e mandar para o outro lado o que está negativo. Então, eu vou ter 120 é igual. O menos passa para cá, fica mais. E o V1 vai valer isso aqui, I1 vezes 12. Só que no lugar de 1, eu vou pôr o valor de 1 que eu calculei, que é esse valor aqui, ó. Que é esse valor que eu calculei para I1. Então, eu vou pegar, vou abrir parênteses e vou colocar R3 dividido por 10 mais 2, fecha parênteses, o vezes 12 que vem daqui, ó. Isso aqui tudinho é o V1. O V3 está negativo, passa para cá, fica positivo, mas qual que é o valor de V3? A corrente que passa pelo resistor R3. Então, a gente tem que o V3, vou fazer aqui, ó, V3, ele vai ser igual a I3 vezes R3. Só que 3, o circuito já deu valor, vale 2 amperes. Então, o V3 vai ser igual a 2R3. Então, eu vou colocar isso aqui na conta. Então, só para deixar isso aqui mais transparente que água, ó. Isso aqui tudinho é o valor de V1 e isso aqui tudinho é o valor de V3. Certo? Então, vamos estar resolvendo isso aí. Vamos botar uma folha branca rápida. Meu papel ficou pequeno aqui, ó, mas... Vou dar sequência aqui agora. Fazendo essa multiplicação. Então, a gente vai ter o seguinte. 12 vezes R3, ó, 120, é igual a 12R3 dividido por 10. O que eu fiz? Ó, peguei esse 12 e multipliquei aqui. E vou pegar esse 12 e multiplicar com esse 2 aqui. Mais 12 vezes 2, 24. Mais 2R3. Se eu resolver essa equação, eu acho o valor
de R3, certo? Então, o que tiver R3 vai ficar de um lado da igualdade, o que não tiver fica do outro. Então, eu vou ter 12 sobre R3, dividido por 12R3 dividido por 10, mais 2R3, igual 120. O 24 está positivo. Quando ele vai para o outro lado da igualdade, ele passa negativo, menos 24. Para poder fazer a conta, eu tenho que ter o mesmo número dividindo aqui embaixo, que vai ser 10. 10 dividido por 10 é 12. 12R3, mais 10, aqui é como se tivesse 1. 10 dividido por 1 é 10, vezes 2, 20. 120 menos 24, acho que vai dar 96. 120 menos 24, 96. Deu 96. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, o 10 está dividindo tudo, a gente passa para o outro lado multiplicando. Então, esse 10, ele vai passar para o lado de cá, multiplicando. Logo, a gente vai ter o seguinte, 12 mais 20 dá 32. 32 R3 vai ser igual 96 vezes 10, 960. Logo, o R3 é igual, o 32 está multiplicando, passa para lá dividindo. 960 dividido por 32. Logo, meu R3 vai ser igual 960 dividido por 32. Dá 30 ohms. E essa é o resultado do exercício número 23. Então, vocês notem que às vezes eu não preciso ter o elemento do circuito. Preciso saber apenas a corrente que passa por ele, alguma outra coisinha, e eu consigo achar graças à lei de Ohm. Até a próxima!